E aí pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal, né? Dessa forma aqui simples, como sempre. Eu queria compartilhar com você uma palavra sobre a nossa caminhada com Jesus. E nessa caminhada, para onde que vai o nosso coração, né? Se o nosso coração está caminhando na direção do coração de Deus, na direção dos passos de Jesus, ou se ao mesmo tempo que a gente caminha próximo de Jesus, mas o nosso coração às vezes está distante dele, né? Eu refletindo sobre isso, pensando sobre a vida dos discípulos com Jesus, eu comecei a perceber que muitas das vezes os discípulos eles estavam com Jesus, estavam caminhando próximo a Jesus, mas o coração deles ainda não tinha entendido, não estava ainda indo na mesma direção. E eu comecei a perceber que na nossa vida é um pouco disso também. Às vezes a gente está ali caminhando com Jesus, mas o nosso coração ainda sente dificuldade, né, de estar caminhando na mesma direção, né? Se a nossa mente está num caminho, mas o nosso coração está querendo ir para outro lugar. E isso aconteceu com os discípulos também. Eles tinham um pouco de dificuldade no início da caminhada de entender o que Jesus estava ensinando e de seguir naquela direção. Então, muitas vezes, na nossa caminhada, é normal. É normal que a gente tenha uma certa dificuldade de entender como que é isso de seguir Jesus, como é que eu consigo obedecer, como é que eu vou conseguir obedecer Jesus, como é que eu vou fazer a vontade de Jesus. Então, eu entendo o seguinte, é normal essa dificuldade no início. Mas os discípulos, eles nunca se negam a aprender, eles nunca se negam a ouvir, eles estão à disposição de prosseguir, de inclinar o coração, de inclinar ao ouvido e continuar buscando, continuar desejando serem mudados e aprender, né? Eles têm esse desejo, eles querem mudar. E você vai ver esse coração ensinável na vida dos discípulos em vários momentos. Vai ter um momento ali que Jesus vai estar ensinando para eles e eles querem saber ali quem é o maior entre eles, quem tem mais autoridade, quem ele vai escolher, né, para ser o maior, para liderar entre eles. E Jesus responde o seguinte, né, é assim no mundo, é assim nos governos, um domina sobre o outro, mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser se tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre esse quiser ser o primeiro, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E quando Jesus ensina isso, é uma coisa revolucionária, gente. Eles estavam querendo saber quem ia mandar, quem ia ser o maior. Eles falaram, não, com vocês vai ser diferente. No normal, em todos os governos, estruturas, é assim. Um domina sobre o outro, mas entre vocês vai ser diferente. Quem quiser ser o maior vai ser aquele que mais serve. Isso aqui é difícil de entender, hoje isso aqui. E eles poderiam dizer, Jesus, como assim? Não, você tem que escolher alguém, tem que ter alguém que é maior, você tem que dizer quem vai mandar aqui, senão você vai virar uma bagunça. Como assim o maior vai ser quem serve? Esse negócio é muito doido, a gente não vai saber lidar com isso não. Mas não, eles não têm esse coração. Cara, Jesus ensinou isso, é difícil viver isso. Parece até ser impossível? Parece. Mas ele falou? Então, vamos buscar viver nessa direção. Vamos buscar viver dessa forma. Onde aquele que vai ser o maior vai ser aquele que mais serve. Vamos buscar isso nessa direção. É um negócio meio doido, meio difícil, mas vamos buscar aí nessa direção. Eu creio que é aqui que onde começa a surgir um coração de um verdadeiro discípulo, sabe? Ele não limita o que Jesus ensinou. Ele quer continuar, por máximo difícil que seja, ele quer cumprir aquilo que o mestre orientou. Acho que esse é o tipo de coração que falta às vezes hoje na gente. Não é só a gente caminhar com Jesus. A gente precisa ter um coração que também caminhe sobre a mesma direção. Mesmo encontrando dificuldade de cumprir aquilo, a gente tem que continuar com perseverança em seguir aquilo que ele ensinou. E aí você vai ver esse momento assim em várias outras situações, né? Tem um momento que Jesus chama a atenção, né, de Tiago e João. Né? Tiago e João, eles tentam achar um lugar para Jesus ficar em Samaria, para eles, os discípulos, ficarem, e eles não conseguem lugar nenhum, né? Ninguém queria receber eles, porque eles eram judeus e todo mundo estava, ó, não tem lugar para você ficar aqui não. E eles ficaram meio revoltados e eles chegam para Jesus, Jesus, você quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma todos eles?
E aí Jesus responde o seguinte, né? Vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida do homem, mas veio para salvá-la. Então Jesus ele chega e chama a atenção dos discípulos porque eles estavam indo com o coração em outra direção, eles não estavam indo na direção que Jesus queria, eles não estavam entendendo o que Jesus estava ensinando, mas eles são o quê? São corrigidos, são colocados, não é esse o meu espírito não veio destruir, o meu espírito veio salvar. E ao ouvir isso, né, João e Tiago, eles poderiam questionar Jesus, mas você viu o que eles falaram? Pô, mas eles vão achar que você é um bobo, vão achar que você não tem poder nenhum, vão achar que podem tudo com você, vão te tirar como otário, né? Eles poderiam ter um discurso mais ou menos assim, que muitas das vezes é o que se assemelha ao que alguns cristãos hoje defendem, né? Eles poderiam falar, mas Jesus, a gente não pode orar nem por uma chuvinha, nem por um dilúvio, nem por um relâmpago, né? Nem por isso a gente pode orar, para que a sua justiça seja feita e tal. Eles poderiam ter um discurso meio assim, mas não, eles têm um discurso de ouvir, né, ouvir e acatar o que Jesus está ensinando. Não é esse o espírito, ele veio para salvar, ele não veio destruir. Então é nessa direção que a gente vai caminhar, é nessa direção que o nosso coração vai caminhar. E esses fatos vão acontecendo em vários momentos da história. Você vai ver Pedro, que no momento lá ele pede: Jesus, se é você mesmo que está aí fora do barco, andando sobre as águas, me dê uma ordem que eu vou andar, que eu vou até você. E Jesus fala: vem Pedro, pode vir. Aí Pedro vai lá, sai do barco, pum, bota o pé na água, fica em pé na água, dá um passo, dá 2 passos, dá 3 passos, caraca. E aí começa a chover, começa a vir um vento forte, começa a ficar com medo, ele começa a afundar. Jesus, me ajuda aqui, socorro. Jesus vai lá, estende a mão, fala para ele o quê? Ô Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Só que Pedro tinha acabado de te dar 3 passos. Pedro foi o único dos 12 ali que teve coragem de sair do barco e dar 3 passos sobre as águas e viver uma experiência sobrenatural. E ele ouviu de Jesus o seguinte: poxa, homem de pequena fé, por que você duvidou? Né? E aí ele poderia ter tomado as dores e falar assim: poxa Jesus, mas você não viu que eu dei 3 passos? Poxa Jesus, mas eu fui mais longe do que todo mundo. Poxa Jesus, mas ele poderia não ter aceitado a correção. Mas ele aceitou aquela palavra e entendeu que Jesus queria que ele tivesse ainda mais fé. Mesmo que chovesse, mesmo que relampejasse, ele entendeu que Jesus tinha uma palavra para ele. Não, cara, você tem que continuar crendo mais. Se você deu 3 passos, mesmo que viesse chuva, você tinha que continuar confiando, tinha que continuar olhando para mim. Né? Ele aceita a palavra, ele não se faz coitado e fala: poxa Jesus, mas você não viu o relâmpago, mas você não viu que a carne era fraca, mas você não viu que o tamanho da onda, mas você não viu que o barulho, né? Poxa, por isso que eu comecei a afundar. Ai, mas você não viu, a carne é fraca, né, Jesus? Mas, poxa, não. Mas ele ouve a exortação e, sim, é verdade, podia ter mais fé, vou continuar. Eu acho que o que falta hoje para um coração de um discípulo, né, é a gente ter esse coração que aceita a palavra, que nos coloca para ir mais fundo, mais longe, para perseverar com coragem. A gente tem que parar com essas desculpas, com as nossas ideias. Parece que às vezes a gente quer ser mais inteligente, mais sábio do que Deus, mais sábio do que Jesus. A gente parece que tem sempre uma ideia melhor, né? E aí, falando disso, né, falando de ter uma ideia melhor, é interessante aqui, eu vou terminar essa palavra falando de Pedro e falando de Judas, né? 2 discípulos, né? Em momentos que eles têm o seu coração indo em direções opostas da que Jesus queria que fosse, né? Os 2 eles vivem isso em períodos similares, ali no final da caminhada de Jesus, onde eles já tinham visto muitos milagres, onde eles já conheciam muito sobre a palavra, mas mesmo assim, preste atenção, mesmo assim, eles tinham dificuldade de entender o que Jesus estava querendo, né? Estavam com seu coração inclinado a ir em outra direção, né? Primeiramente Pedro, né? Ele passa por um momento onde que Jesus começa a falar para ele que é necessário que ele morra. Ele começa a falar para os discípulos: olha, eu vou morrer, eu tenho que sofrer, vai ser necessário que a vida dele seja entregue. Ele começa a dizer isso. E aí nesse momento, né, Pedro chama ele a sós, assim, e de forma muito bem intencionada, para proteger o seu amigo e dar uma palavra para ele de apoio e incentivo, fala: não, Jesus,
De forma alguma essas coisas vão acontecer com você. Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, né? Diz algo mais ou menos assim. E aí quando ele fala isso, tal Jesus vira para ele e fala o seguinte: para trás de mim, Satanás. Jesus chama Pedro de Satanás, porque ele estava falando uma palavra que não provinha de Deus, provinha do diabo, que tinha como a intenção de fazer Jesus desistir daquilo que ele tinha que fazer. Então você vê Pedro todo bem intencionado, mas não querendo aceitar que Jesus morresse, né? E acaba falando uma palavra que não deveria falar. Acaba que o diabo usa a boca de Pedro ali naquele momento, e Pedro é repreendido. Presta atenção, Pedro é muito severamente repreendido, é chamado de Satanás. Ele percebe que Satanás usou ele ali naquela palavra, mas ele não queria ver o amigo dele sofrer, e ele entende que ele foi repreendido, ele foi chamado a atenção. Agora presta atenção comigo aqui. E aí mais à frente, quando Jesus vai ser preso, né, chega aquela comitiva para prender Jesus, e aí vem um soldado lá para segurar Jesus. Quando Pedro vê, ele não aguenta, ele pensa: não vão levar o meu mestre, não vão prender meu Jesus. Ele puxa a espada e tenta dar no pescoço, o cara desvia, corta a orelha do soldado. Mais uma vez, Pedro ele tá indo com o coração indo em direção contrária àquilo que Jesus estava falando. Mas nesse momento ele ouve, né, de Jesus um sonoro basta, né? Basta. Então eu acho que essa palavra basta entrou no coração de Pedro ali, que ele congelou. O coração dele talvez queria continuar aquela guerra, não deixar aquilo acontecer, mas aquele basta entrou com tanta autoridade, e ele falou: meu mestre mandou parar, eu vou parar. E ele parou, e Jesus pega a orelha do cara, bota no lugar, cura ali, restaura a orelha ali de Malcolm, né? O soldado, ele é curado, e Pedro para. Não continua indo na direção que o coração dele estava apontando, e se sujeita à vontade de Jesus. Com toda a dificuldade, com toda a luta interior, com toda a boa intenção que ele tinha, mas ele estava de fato errado. Ele reconhece ele reconhece que estava agindo por força própria, e reconhece que ele tem um Senhor que é dono da sua própria vontade, que é mais sábio do que ele, que sabe de tudo. E quando Jesus fala para, Pedro para. Grava isso no seu coração. Quando Jesus fala para, Pedro para. Quando Jesus fala basta, ele parou. A gente precisa desse coração, que muitas das vezes, por máximo que a gente não entenda o que Deus quer, por máximo que a gente sinta com todas as nossas boas intenções que a gente tem que ir numa direção, mas quando Jesus fala para, a gente parar. Então entender a vontade dele, compreender a vontade dele. A gente não pode continuar indo contra isso. Isso é muito sério. Você vai ver como que isso é sério ao olhar para a história de Judas. Agora a gente vai falar de Judas, para fechar. Judas, as pessoas acham que traiu Jesus porque queria dinheiro, porque era um cara mal intencionado, ganancioso. Mas se você for perceber o contexto bíblico, Judas, o Iscariote, a palavra Iscariote, tem a ligação aí com uma seita na época do judeu, que eles queriam se rebelar ali, né? Eles queriam vencer Roma, eles queriam que o judeu voltasse a ter domínio sobre o território, né? Então tinha várias seitas na época, e uma delas eram os Zelotes, e tinha uma seita que Judas fazia parte, que era os Sicários, né? Os Sicários também eram chamados de os Iscariotes. Eles eram assassinos, né, estratégicos, que faziam aqueles assassinatos secretos, assim, que ninguém via, e de repente, pum, tinha um corpo lá ensanguentado. Tinham lâminas escondidas na blusa, assim, chegavam lá, dava aquela facada e quem matou. Então eles faziam esses ataques em pessoas poderosas de Roma para provocar ali uma rebelião ou uma desistência de Roma a continuar o domínio, né, sobre eles. Então eles tinham esse anseio de ver Israel vencendo Roma. Esse era Judas, né? Então tava ali ele. E então quando ele vai trair Jesus, né, ele tinha essa intenção. Ele não chegou lá para negociar com os fariseus. Ele fala assim: olha, eu preciso de tantos milhões de prata, ou tantas 1000 moedas de prata.
e chega numa negociação no valor. Ele chega falando o seguinte: olha, o que vocês me dão se eu entregar Jesus para vocês? Aí os caras falam assim: olha, 30 moedas de prata. Ele fala: fechou. É isso aí, tá bom. A questão para ele não era o dinheiro. Ele queria, ao entregar Jesus, ao atrair Jesus, ele queria provocar uma rebelião. Porque ele queria o seu povo livre. Ele falou assim: não, quando a galera for prender Jesus, Jesus vai se rebelar e vai mandar anjo, vai mandar fogo, vai ter um terremoto. Porque ele sabia que Jesus tinha muito poder. Ele viu vários milagres de Jesus, viu Jesus andando sobre as águas, viu Jesus multiplicando os pães. Ele falou: cara, vai ser nessa hora que os caras tentarem prender Jesus é que, a revolução vai acontecer. Só que Jesus já tinha falado que não era assim, que não ia ser assim. Mas no coração dele, ele estava obstinado por aquilo, que ia ser, que ia acontecer, que tinha que ser, mesmo Jesus falando que não ia ser. E aí, de certa forma, assim como Pedro viu um basta, Judas também tinha ouvido um basta, que durante a ceia, Jesus falou: olha, algum de vocês vai me trair. E ai daquele que me trair. E ai daquele que traiu o Filho do Homem. Né? É necessário, mas ai daquele. Ele ouve um sinal que tipo assim: tô fazendo algo errado, né? É melhor parar. Mas ele não. Ele foi obstinado e ele continuou com o seu plano de provocar uma rebelião até o fim. E aí acontece o seguinte, né? Ele entrega Jesus, e é por isso, por que Judas se mata? Por que Judas fica com tanto remorso? Porque ele não esperava isso fosse acontecer. Ele não queria que Jesus morresse. Quando ele vê a frustração do plano dele indo embora, quando ele vê a loucura que ele cometeu, ele se sente tão culpado, né? Não consegue aguentar tamanha dor e tira a sua própria vida. Mas por quê? Porque ele foi, mesmo com boa intenção, ele foi obstinado na direção do erro. Ele não parou. E a gente volta, né, em Pedro. Pedro parou. Pedro escolheu colocar o seu coração na direção do que o mestre estava falando. Eu creio que hoje, qualquer pessoa que está servindo a Cristo, ela está sujeita aos dois caminhos. Né? Muitas das vezes é fácil a gente se ver do lado das pessoas boas e do que faz tudo certo. Mas muitas das vezes a gente pode estar obstinado a seguir um caminho contrário ao que Jesus manda e fazendo força para ir em direção ao contrário ao seu ensinamento. E Jesus está falando: basta, para, e você está ali obstinado, querendo seguir o mesmo caminho de Judas. E às vezes, com as boas intenções, com a sua consciência, digamos assim: não, eu quero o melhor, mas você sabe que você está indo contra a uma ordem, a um princípio que Jesus ensinou. E você está ali: não, mas é uma mentirinha do bem. Não, mas eu estou bem intencionado. Não, mas Deus conhece o meu coração. Tipo assim, no sentido que com o seu coração, a sua boa intenção te livre de alguma coisa. E você está obstinado e aquilo, você está seguindo o mesmo caminho de Judas. E Jesus está falando: basta. E a palavra que muitas das vezes Deus vai ter para você é essa: ai daquele, né? Ai daquele que siga obstinado em ir contra ao que ele está falando. Então é necessário seguir primeiro o exemplo de Pedro, cara, não de Judas. Então quando Jesus fala: basta, basta, cara. Por máximo que seja difícil, por máximo que eu não entenda, por máximo que nesse exato momento eu não consigo ainda cumprir o que Jesus está falando, de forma alguma eu vou caminhar em direção oposta, eu vou parar, vou respirar, vou: Senhor, me dê força, me ensina, eu quero continuar, eu quero ir na sua direção, naquilo que o Senhor tem ensinado. Eu não quero ir na contramão, nem tão pouco eu quero também ficar parado, eu quero de fato entender, eu quero de fato mudar, eu não quero repetir mais esse erro. E você vai ver que foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Você não vai ver Pedro puxando espada, arrancando mais a orelha de ninguém, ou lutando armado, ou tentando fazer as coisas à força, né, para trazer o reino de Deus no cenário bíblico. Você vai ver um cara que, pelo exemplo de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ele aprendeu, ele parou e aprendeu. Então essa palavra, né, o meu desejo no meu coração é que você tome isso como exemplo para a sua vida e que o Espírito Santo mostre para você os momentos onde o seu coração não está seguindo a Jesus.
e você está começando a querer pegar numa direção oposta, que o Espírito Santo te mostre as horas, aquilo que você está fazendo, que você está seguindo Jesus com as suas pernas, mas o seu coração está em outra direção, que o Espírito Santo te mostre isso, e que o seu coração fique alinhado com o coração de Deus, e que você persevere com o passar do tempo, para que o seu coração seja um só coração com o Pai, que vocês caminhem na mesma direção. É isso que eu tenho buscado viver. Essa é a minha luta diária, né? Fazer com que o meu coração caminhe na direção de Jesus, que o meu coração esteja sendo no mesmo espírito de Jesus, esteja se movendo sobre o mesmo espírito, não sobre o espírito do homem, não sobre o espírito do eu, mas sobre o espírito de Cristo, né? Esse é o meu desejo, é isso que eu oro e que Deus faça na sua vida. Vamos fechar esse vídeo, nessa palavra, com uma oração, né? E que o Senhor venha operar, né? Porque aqui a gente só liberou palavras, mas é a presença de Deus, é o poder de Deus que faz a diferença em nossas vidas. Vamos orar. Pai, eu te peço, Deus, que nesse momento o Senhor possa estar agindo, Deus, no coração de quem está vendo esse vídeo, e que Teu Espírito Santo possa nos mostrar as vezes que os nossos corações buscaram seguir uma direção diferente, Deus, daquela que o Senhor tem para nós. Às vezes é difícil, Deus, seguir os Teus mandamentos. Difícil seguir os Teus mandamentos, te perdoar. É difícil seguir os Teus mandamentos, te amar os inimigos. É difícil seguir os Teus mandamentos, te andar 2 milhas, te dar nossa túnica. É difícil, Senhor. É difícil seguir as coisas que o Senhor ensinou, mas que a gente vai ter um coração que se esforce. Que jamais venhamos a caminhar na direção contrária. Que toda vez que o nosso coração estiver indo uma direção falsa, sabe? Mesmo que seja na maior das boas intenções, como Pedro, que a gente possa ouvir do Teu Espírito Santo o basta. Que a gente possa ouvir do Teu Espírito Santo o basta, e que a gente possa parar. Que a gente possa parar e retomar essa caminhada. Retomar a caminhada de santidade, de pureza, de simplicidade, toda vez que a gente estiver errando no caminho. Mesmo que a gente esteja bem intencionado, a gente possa de fato Te ouvir e inclinar o nosso coração a Ti, Pai. Que o nosso coração venha ser um só coração com o Teu coração. Que a gente venha caminhar na mesma direção. Não na direção da nossa alma, não na direção da nossa carne, mas que o nosso coração venha caminhar na Sua direção, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que essa palavra possa ter edificado sua vida. E Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.